Fala, lindezas! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Passando aqui para entregar para vocês mais um episódio da nossa live Leitura de Fazedor. Essa live onde todos os dias a gente se encontra aqui para ler juntos o trecho de um livro. Nessa temporada, 11ª temporada da Leitura de Fazedor, nós estamos começando este incrível livro aqui, ó. Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa, do Eduardo Ferraz. Esse cara aqui que vai ensinar pra gente como vender qualquer coisa. Pensa numa coisa. Pensou? Como é que você vende isso para qualquer pessoa? Pensa numa pessoa. É isso que a gente vai aprender nesse livro aqui. Vamos começar aqui pelo final. Brincadeira, vamos começar pelo começo. E aqui tem a introdução. É um livro muito bonito, tá? Eu vou colocar ele disponível lá na nossa biblioteca, mas você pode comprar ele na Amazon. Na Amazon tem, eu já vi. Isso aqui eu ganhei do meu amigo e mentor, Fernando Seabra. Ele me presenteou com alguns livros e eu sou muito feliz por isso. Prefácio. O ano era de 2008, eu estava em um importante congresso de 3 dias em Curitiba, assistindo a dezenas de palestras dos mais diversos temas, até que em uma dessas apresentações conheci o autor dessa obra, Eduardo Ferraz. O auditório estava lotado e durante 90 minutos eu fiquei em pé, admirado com a riqueza de conteúdos e com a impressionante didática com que ele conduziu a palestra e conquistou a plateia. A consequência de sua brilhante apresentação foi um título de melhor palestrante daquele congresso. Após o término do evento, demorei cerca de 2 horas para conseguir falar com ele, pois muitos também queriam interagir, fazer perguntas e parabenizá-lo. Enfim, conversamos sobre a possibilidade de ele fazer apresentações na cidade em que eu atuava. A oportunidade surgiu alguns meses depois, quando contratei o Dr. Pat Adams, o médico imortalizado pelo ator Robin Williams no filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, que é um filme sensacional e faz a gente chorar. Faz. Que atraíra enorme atenção para meus eventos em Brasília, Belo Horizonte e Goiânia. Convidei o Eduardo também para palestrar, a fim de levar o conteúdo e garantir o sucesso do evento. Você deve estar se perguntando, garantir o sucesso? Sim, há mais de 15 anos contratando especialistas, sei que nem sempre quem tem fama mundial é garantia de encantamento. Inclusive pode ser uma baita decepção, tá? Eu fui ver uma palestra de uma pessoa muito famosa, eu não posso falar quem é, porque senão pode pegar mal, mas foi uma decepção total. Eu falei, porra... Este é um lembrete de beber água. Já vou beber água daqui a pouquinho. Para resumir, o Eduardo teve um desempenho espetacular para um público de acima de 2.000 pessoas, e foi muito mais bem avaliado do que o médico hollywoodiano. Começamos aí uma longa e bem-sucedida parceria. Em paralelo, vi nascer seus 2 primeiros livros e sua determinação em ampliar a forma de atingir pessoas e desenvolvê-las. Fui um dos privilegiados a lê-los, mesmo antes do lançamento, da mesma maneira que sou agora como convidado a apresentar o autor neste prefácio. Antes de prosseguir, gostaria de dizer que sou empresário que mais contrata palestrantes no Brasil. Nesses 15 anos de atividade, contratei mais de 300 profissionais para ministrar palestras e treinamentos de dentro e de fora do país. Produzi mais de 800 eventos e fiz e faço avaliações detalhadas sobre a performance de cada um deles. Meu objetivo é trazer talentos que possam oferecer o que há de melhor em conhecimento para ajudar pessoas e empresas no aprimoramento de seus resultados. Posso garantir com números que o autor dessa obra está no topo da minha seleta lista de melhores palestrantes e consultores do Brasil. Também posso atestar a eficácia do conteúdo desse livro em nossas salas de aula, por meio dos treinamentos de negociação ministrados pelo Eduardo, a executivos e empresários muitíssimo exigentes. O método prático e consistente O método prático e o consistente embasamento teórico deixam a nossos clientes encantados. Portanto, não perca tempo.
Aproveite cada página deste fantástico livro e adquira uma base sólida para negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. Certamente você fechará acordos que o farão triunfar cada vez mais. Um abraço. José Paulo Fortunato, sócio-diretor da N Produções. Ah, N Produções. Pô, o cara é zica. Que moral, hein? Introdução. Negociação é um processo de comunicação que ocorre quando queremos algo de outra pessoa ou quando outra pessoa quer algo de nós. Né? Por exemplo, o seu patrão, ele quer que uma coisa aconteça, né? Que algum atendimento seja prestado, alguma manutenção seja executada, alguma coisa aconteça ali no ambiente dele para ele monetizar isso e ganhar um dinheiro. Né? É isso que ele está vendendo para o cliente, mas ele está comprando de você o seu tempo, a sua atenção e o seu profissionalismo. Então ali estão acontecendo 3 vendas ao mesmo tempo. Né? Mesmo sem perceber, quase todos executam rotineiramente dezenas de negociações. O horário dos filhos dormirem, a compra ou a venda de um carro ou de um imóvel, uma melhor taxa com o gerente do banco, um reajuste salarial com o chefe ou subordinado, quando tira férias, onde passar o Natal com a família, um corte de despesas em casa ou no trabalho, a contratação de um seguro, a mudança de operadora de telefone ou a troca de um fornecedor da sua empresa. Aqui em casa a gente negocia bem negociadinho. A minha esposa fala pra gente fazer as coisas, aí a gente vai lá e faz. Isso aí. Linda. O problema é que surgem várias dúvidas. Será que não deveria ter insistido mais? Não fui muito duro ou muito tolerante? Paguei a mais do que deveria? Será que eu cedi demais? Causei boa impressão na apresentação do projeto? Fui convincente na entrevista de emprego? Cometi algum sincericídio com um amigo? Sincericídio, eu não sei o que ele quis dizer aqui, mas é quando alguém chega para você e fala assim, eu tô gordo com essa roupa. Aí você olha pra pessoa e fala, cara, eu conheço 4 pessoas gordas, você é 3 delas. Aí pode pegar mal, entendeu? Além desses questionamentos cotidianos, é provável que você também queira saber qual a melhor hora para apresentar uma proposta, como evitar conflitos, quando desistir de uma negociação, como definir um valor justo para o meu serviço ou produto, como mostrar meus talentos sem parecer arrogante, como dizer não sem ofender, o que é de fato um acordo vantajoso, como lidar com pessoas desagradáveis, como agir sob pressão extrema, na verdade. Como reagir a uma proposta absurda, tipo, cara, vai fazendo aí, né? E eu vou te indicar para os meus amigos. Pelo menos você não fica parado, entendeu? E assim que alguém me perguntar se alguém faz alguma coisa que você faz, eu falo que você faz. Saca? Então, vai. Como, como testar? Isso é verdade, gente. Não é meme, a gente ouve essas coisas. Como testar o limite do outro sem ofender? Para se sair bem nas mais variadas situações, é preciso dominar técnicas eficazes para negociar qualquer coisa e o que possam ser utilizadas com qualquer pessoa, né? Qualquer coisa, porque muitas situações, como um pequeno acidente de trânsito, são imprevisíveis. E qualquer pessoa, pois o motorista do outro carro pode ser uma pessoa violenta ou estar embriagada. Negociar bem não significa ganhar sempre, mas chegar a acordo mutuamente vantajoso, por exemplo, numa guerra, né? Mesmo que você negocie com o outro lado, morreu gente dos dois lados. Então não vai ser vantajoso para você, mas tem que ser mutuamente menos doloso, por assim dizer. Pode ser recusar uma proposta de sociedade de um grande amigo sem magoá-lo ou convencer o cônjuge a mudar os hábitos que estão prejudicando o relacionamento. Tá escrito aqui, não tô. Se mal conduzidas, as negociações podem render mágoas, rupturas, conflitos ou impasses. Se bem administradas, podem estreitar o relacionamento entre as partes envolvidas. O fato é que saber negociar se tornou questão de sobrevivência, pois quase todos os dias você terá de tratar de situações com quem conhece e gosta, um amigo, né? Tá entre parênteses. Conhece e não gosta, um concorrente desleal. Não conhece e não tem restrição, um novo cliente. Não conhece e não gostaria de conhecer, o namorado esquisito da sua filha adolescente ou o pai ciumento da sua namorada. Quer um exemplo prático? Quantas das 10 decisões mais importantes, pessoais e profissionais, tomadas nos últimos meses, foram decididas apenas por você, sem necessidade de consultar ou convencer alguém? Se você é casado, nenhuma.
né? É igual aquele meme. Ah, você pode ir? Eu vou ver se eu posso ir. Amor, eu posso ir? Ela falou, você quer ir? Eu não sei, eu quero. Esse tipo de coisa. Não é brincadeira, gente. Casamento é top. Quem é casado sabe, casamento é massa. Provavelmente nenhuma, pois mesmo tendo uma posição dominante, você precisou pesquisar, ouvir, questionar, persuadir, contornar objeções e ajudar sua proposta antes de, enfim, decidir. O interessante é que a maioria das pessoas sente dificuldade ou não gosta de negociar, mesmo que, como vimos, sejam obrigados a fazê-lo todos os dias. Como consequência, perdem pequenas e grandes oportunidades, ou pior, concordam com situações prejudiciais por falta de preparo ou por sentirem-se desconfortáveis. Tais dificuldades acabam induzindo o indivíduo a pensar que não leva jeito para ser um negociador competente. Para sanar tais entraves, buscam livros ou programas de negociação, porém desistem em seguida, pois o tema parece muito complexo, com jargões incompreensíveis ou aparentemente destinados a especialistas. E então se perguntam: não existe um material prático que eu possa usar todos os dias, mas que não subestime minha inteligência com soluções simplistas, né? Que nem o famoso curso. O que você precisa fazer é criar conteúdo de valor. Como? É só você produzir o conteúdo que o seu público quer consumir. Como? Você vai analisar o seu público e aí vai. É tudo que vem depois de é só você fazer tal coisa, não funciona. Entendeu? Quer perder peso? É só você fazer uma educação alimentar, exercício, dormir direito, se alimentar direito, dormir e beber água. É só, tá ligado? Aí não funciona. Tudo que vem é só. Não. A menos que você queira me fazer feliz. Aí é só você me fazer um pix. Eu fico felizão. Você manda, eu te mando, respondo com uma foto minha dando risada. Não existe um material prático tralalá. Esse livro foi elaborado para atender às necessidades dessas pessoas. Meu objetivo é mostrar como qualquer um pode aprender a usar técnicas práticas para aumentar seus ganhos ou evitar perdas em pequenos e grandes acordos. Em meus mais de 30 anos de experiência em treinamento e consultorias na área de negociação, vendas e gestão de pessoas, trabalhei com milhares de indivíduos, de presidentes e diretores de empresas de grande porte, em cursos fechados com até 5 módulos, em quase um ano de duração, até o público leigo em treinamentos curtos, sempre com resultados excelentes. Em muitos casos, tive o privilégio de acompanhar a conquista de muita gente que, antes de ir ao treinamento, sentia-se inseguro para negociar até mesmo em situações banais. Essas pessoas, depois de usarem o método por algumas semanas, tornaram-se muito mais confiantes para negociar, até situações complexas, seja na vida pessoal ou profissional. Em todos esses anos, respondi milhares de perguntas, inclusive pelas mídias sociais, e estimo que mais de 90% delas foram feitas por pessoas que não são negociadoras profissionais. Existe uma profissão, inclusive, chamada negociador, que ele atua em situações de sequestro, né, suicídio, várias outras. Não posso ficar falando essas coisas. A live cai. Em situações complicadas. Aí ele vai lá e negocia, fala o que você quer, ou não faz isso, tal. E essas pessoas têm que ter uma abordagem persuasiva muito grande, porque todo mundo que decide tomar um ato extremo já está decidido. Ele não vai, se pá, eu pulo. Né? Então o cara tem que chegar e persuadir essa pessoa a mudar o que ela está decidida a fazer. Sabe quando você vai fazer uma coisa, você fala, eu vou pedir demissão e foda-se. Você vai lá, ô Menezes, é o seguinte, meu irmão. Né? O negociador chegou, cara, sério que você vai fazer isso? Não faz isso não, cara. Entendeu? É cabuloso. Eu não serviria para trabalhar com isso, eu não consigo convencer as pessoas. Minha filha consegue, eu não sei como. Ela olha para mim, ela pede as coisas, eu faço. Em todos esses anos, tralalá. Esse livro, entretanto, é destinado em especial àqueles que gostariam de melhorar seus acordos sem ter de transformar o ato de negociar em uma profissão. Tendo isso em mente, escrevi a primeira edição em 2014, lançada em abril de 2015, e as minhas melhores expectativas foram amplamente superadas. Mesmo sendo um livro técnico, ficou mais de 50 semanas consecutivas na lista de mais vendidos, com 13 reedições e mais de 100 mil exemplares vendidos, sendo possivelmente o livro sobre negociação mais vendido no país em todos os tempos. Além disso, obteve ampla repercussão na mídia nacional.
Nesta nova versão, escrita e publicada em 2020, mantive a espinha dorsal da teoria, mas atualizei informações, escrevi novos casos e acrescentei informações ou detalhes baseados nos feedbacks que recebi de leitores. Você poderá conhecer mais detalhes em negociequalquercoisa.com. Por uma questão didática, dividi o livro em 3 partes. Parte 1, base. O que você precisa saber antes de negociar qualquer coisa? A base é a base de tudo, em qualquer coisa. É até esqueci de falar isso. Por exemplo, se você pratica uma arte marcial, a coisa mais importante não é a força que você bate, a velocidade que você bate, é a base. Se você tiver uma boa base, o resto é tudo instinto. Seja por ansiedade ou despreparo, muitas pessoas partem para a ação prática e ignoram a fundamentação teórica. Trata-se de um erro grave, pois desperdiçam um tempo precioso por atuarem no modelo de tentativa e erro, e principalmente perdem muitas negociações sem saber o que deu errado, aumentando a insegurança e baixando a autoestima. Por isso é importante dominar os fundamentos básicos antes da negociação começar. Analisaremos 6 graus fundamentais para uma negociação eficaz dividida nos seguintes capítulos. Capítulo 1, o que você perde ao não saber negociar. Veremos por que não saber ou não gostar de negociar costuma trazer grandes prejuízos financeiros e emocionais, não só no curto, mas principalmente no longo prazo. Capítulo 2, os estilos estruturais do negociador. Estudaremos os 5 estilos com os quais as pessoas mais negociam. Haverá um teste para que você conheça seu estilo predominante e aprenda a identificá-lo em seus interlocutores. Capítulo 3, os tipos de negociações. Analisaremos 4 situações que englobam qualquer negociação. Entendê-las facilitará seus acordos, pois cada uma delas demanda uma estratégia específica de ação, evitando gastos desnecessários de tempo e energia. Energia se recupera dormindo, tempo. Capítulo 4, os motivadores pelos quais se negocia. Entenderemos o que as pessoas negociam por 6 grandes motivos. Haverá um teste para você conhecer sua escala motivacional e aprender a identificá-lo em seus interlocutores. Essa compreensão será de vital importância para satisfazer seus anseios e de seus interlocutores. Capítulo 5, os trunfos para negociar melhor. Abordaremos os principais trunfos para obter melhores resultados, pouco usados, seja por falta de percepção e estratégia ou por receio de parecer arrogante. Veremos como usar seus pontos fortes sem demonstrar prepotência e como atenuar seus pontos fracos. Capítulo 6, BATNA, alternativas. Veremos como preparar alternativas em situações complexas quando você tiver pouco poder ou houver má vontade de outra parte, por exemplo. Constataremos que quase sempre haverá uma solução razoável. Parte 2, né? Essa é a parte 1. Parte 2. Preparação. Como se preparar antes da negociação começar. Depois de dominar os 6 fundamentos da base, será a hora de preparar estratégias que facilitam ótimos acordos. Os 5 passos de uma boa preparação estão distribuídos nos capítulos seguintes. Capítulo 7. Autoanálise. Você verá a importância de conhecer seu estilo, seus motivadores, seus trunfos e suas alternativas antes de definir seus objetivos pessoais e profissionais. Capítulo 8, análise do outro lado. Veremos o que analisar para oferecer um acordo que atenda às necessidades mínimas da outra parte, sem prejudicar seus objetivos. Capítulo 9, definição de metas. Nessa fase, estudaremos como estipular metas ousadas, mas alcançáveis, o que considerar para definir o preço de um produto ou serviço e como avaliar os parâmetros para insistir, recuar ou desistir de uma negociação. Capítulo 10, estratégia de concessão. Analisaremos o que vale a pena ceder com a intensidade e timing mais adequados a cada situação. Veremos quais formas de concessão facilitam e quais destroem acordos. Capítulo 11, gestão de conflitos, como lidar com pessoas difíceis. Eu já fui garçom, eu sei como que é. Por mais que você tenha boa vontade e paciência, existem pessoas difíceis, agressivas, desinteressadas ou egoístas, que quase sempre geram conflitos ou impasses. Veremos estratégias práticas de como lidar com elas. Parte 2, ação.
Como agir quando estiver frente a frente com seu interlocutor. Depois de dominar os 6 fundamentos da base e os 5 passos da preparação, chegou a hora de analisar como agir quando estiver de frente com seu interlocutor ou oponente. Capítulo 12. Crie vínculo. Estudaremos a técnica para quebrar o gelo e se aproximar emocionalmente do seu interlocutor, sem demonstrar subserviência ou fraqueza. Capítulo 13. Faça as perguntas e ouça com atenção. Veremos como e qual será o melhor momento de fazer perguntas delicadas, difíceis ou constrangedoras, mas que possibilitem obter informações relevantes para o ajuste fino de sua estratégia de ação. Capítulo 14. Apresente sua proposta. Analisaremos que tipo de propostas tem maior chance de serem aceitas, baseadas nos diferentes níveis de confiança e de informação que você conseguiu reunir até agora. Capítulo 15. Faça ajustes. Por melhor e mais justa que tenha sido sua proposta, quase sempre haverá dúvidas, certa desconfiança, objeções e dificuldades práticas. Veremos como resolver e ajustar os empecilhos mais comuns. Capítulo 16. Feche o acordo. Close the deal. Analisaremos todo o histórico de negociação para usar técnicas de fechamento. Bate aqui, fechamento. Que sejam coerentes com seu estilo, sua proposta e sua estratégia como um todo. Um bom fechamento trará satisfação para ambas as partes. Ao longo desse percurso, é importante que você se atente a alguns pontos importantes. Usarei uma metodologia com forte embasamento teórico, mas adaptada à minha prática de mais de 30 anos em consultoria de treinamentos. As histórias de personagens são baseadas em situações reais que eu observei ou pelas quais eu passei. Entretanto, mudei alguns nomes em alguns casos e áreas de atuação para que as pessoas não possam ser identificadas. Para facilitar a leitura, haverá diferenciação na apresentação das teorias e dos casos, inclusive com o uso de destaques de tipografia diferente. Assim, será muito mais fácil para a leitura quando você quiser acessar apenas o conteúdo teórico ou relembrar os casos. Quando ele fizer a tipografia diferente, eu vou fazer uma voz diferente. Aí a gente vê depois. Fazer, ei, cara, nós temos que... Ele fala, ei, cara, temos que fazer. Entendeu? Desenvolvi os primeiros modelos desses testes que você preencherá quando comecei a minha carreira de consultor. Com o passar dos anos, eles foram sendo aprimorados mediante centenas de feedbacks, até chegar à versão disponível nesse material. Você poderá preencher gratuitamente os mesmos testes em negociequalquercoisa.com/teste real. Top! Sugiro que agora você faça uma primeira leitura do começo ao fim, para conhecer todas as técnicas, antes de começar a negociar para valer. Provavelmente você não usará todos ao mesmo tempo, porém, quando precisar, saberá onde encontrar cada conteúdo para diferentes situações. Com isso, você se habituará ao método e depois essa nova maneira de negociar será feita com eficiência segura, boa leitura e mãos à obra. Yeah! Top! Parte 1. Base. O que você precisa saber antes de negociar qualquer coisa? Para prever o futuro, é preciso analisar o que ocorreu no passado. Essa é uma frase de Maquiavel. Vocês querem saber como que é isso? Se vocês querem saber, eu espero vocês aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde nós estamos começando essa incrível leitura do livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, do Eduardo Ferraz, um cara que é fera, mais de 30 anos de experiência, nós estamos aprendendo. E quando a gente terminar esse livro, a gente vai saber vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Tá bom, lindezas? Espero vocês aqui amanhã. Se vocês perderam o começo dessa live, ou o outro livro que a gente acabou de ler, tá tudo salvo na nossa playlist Leitura de Fazedor no YouTube e aqui no LinkedIn. No TikTok eu não consigo salvar, infelizmente. Mas vocês conseguem ver no YouTube. Me segue no YouTube, hein? Tô quase passando o Whindersson. Só falta 10 milhões. Mas tá quase, tá quase. Então eu espero vocês aqui amanhã. E como eu sempre falo, galera, agora é só ir lá e colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo. Lá naquele lugar, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.